sei que vocês vão lá no pequenininho, então eu vou antes no grande, aí vocês caem no pequeno. Deixa eu te perguntar uma coisa, como é que foi essa transição para você, da frente para de trás? Quando que você escolheu? Foi lá atrás, já quando você estava atuando? Você foi maquinando isso na tua cabeça? Como é que você planejou essa passagem da frente para trás da câmera? Nunca planejei. Nunca planejei nada. Eu sempre me deixei levar pelo meu desejo, digamos assim, de fazer as coisas que eu... Dá dinheiro para fazer filme. Entende? Se não puder participar de festivais no mundo inteiro, né? Festivais que existem com captação nessas câmerazinhas e tal, né? E tem todas as outras pequenas, possíveis e viáveis. E hoje você está na internet, YouTube, enfim, acabou, né? Isso aí já é uma coisa... 10 romances fundamentais da literatura brasileira a seguir. Grande Sertão Veredas. Anotem. Grande Sertão Veredas, tem que ler. A gente diz muito aqui que tem que ser CDF. Tem que ser CDF, exatamente. São CDF. Não, é só CDF que vale a pena. Você entende? Assistir a novela, todo mundo assiste. Agora, ler Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa, Os Sertões, de Euclides da Cunha. Se quiser pular a primeira parte, pode pular. Mas pular porque realmente ali é pedreira, ali é barra pesada. Porque quando ele fala da terra, ele tem uma profissão, além de repórter e escritor, ele era geólogo, se não me engano. Então ele fala profundamente das formações basálticas e como que são a terra e tal. Talvez, se vocês se interessarem, também pode ser interessantíssimo. Eu não consegui ler aquilo. Mas a partir da segunda parte que ele começa a falar do homem, daí, bom, enfim. Eu falei, Machado de Assis, Esaú e Jacó. Eu falo primeiro, geralmente todo mundo fala primeiro os outros dois que eu vou falar, mas eu falo primeiro esse porque eu acho que esse tem uma coisa assim, humana muito interessante, que é dois irmãos que uma mãe gera, e ela começa a sentir, enquanto ela estava gerando os dois, que eles brigaram dentro da barriga dela, e que iam ser dois grandes inimigos, os dois irmãos. E aí ela começa a lutar para que isso não aconteça, para que os dois irmãos não cumpram esse destino de serem inimigos. Bonito, né? Aí tem... gente, eu estou falando uma coisa que parece básica, mas é só isso, depois eu posso até ir embora. Aí, então daí Machado de Assis, Dom Casmurro e Memórias Póstumas. Aí já tem uma base boa. Agora vamos um pouco mais. Policarpo Quaresma, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto. Isso é o padrão, gente, não estamos falando nada de novo, nada diferente. Isso é o cânone, digamos assim. Essa gente, durante muitos anos, elegeu esses romances como os principais romances da literatura brasileira. E aí, então, é isso. Se vocês tiverem isso, se vocês se apoderarem desse pequeno tesouro, digamos assim, acho que forma uma base bem bacana para vocês serem muito ousados, né? E quererem muito. Sabe o que é muito, sabe o que é muito importante isso no repertório? Que a gente, quando é novinho, a gente tem uma tendência a contar as mesmas histórias. Então, quando a gente começa a estudar, a gente descobre que boa parte das coisas já foram contadas dezenas de vezes e com diferentes roupagens, diferentes abordagens. Então, essa história linda que ele contou do Esaú e Jacó é uma história que remete a um Caim e Abel, lá na Bíblia, né? E que remete a uma história da vida de vocês. Então, conforme você vai se apoderando desse repertório, você passa a ter mais repertório para escrever, para poder se inspirar, para dialogar, para saber que você não está inventando uma coisa que já foi inventada. Tá? Então, isso que ele está falando é ouro. Ouro. Isso acho que foi estabelecido. Eu costumo colecionar, quando sai nos jornais, sempre sai assim, esses cânones, né? Então, às vezes, tem assim, 10 intelectuais, digamos assim, escritores, membros da academia, não sei quem, são pessoas consideráveis, que falam assim, olha, nós lemos muito e tal, e os meus prediletos são esse. Eu faço uma votação e dá isso aí que eu estou passando para vocês. Quer dizer, não é mérito nenhum, eu estou só falando coisa que existe e que foi consagrado como... Né, porque senão você vai começar a ler ali, começar a perder tempo lendo
né, Sidney Sheldon, ou não sei quem, que não vale a pena ler gente ruim, né? Tem que ler o best the best. Ler já é difícil, não é verdade? Já toma tempo, você precisa se aprumar. Você fala assim, eu quero ler. Agora, samba de roda. E é engraçado que na Vila Leão tinha samba de roda, né? Uma coisa louca isso, no interior do estado de São Paulo. Não estou falando do Rio de Janeiro. Estou falando de Negrada em São Paulo. Nem em São Paulo, no interior, lá em Sorocaba. E era a minha casa. Eu tinha samba, eu ficava o tempo todo ouvindo samba. E atrás da minha casa tinha negros que tocavam instrumentos de sopro na igreja evangélica. Era gospel. Então, um grande, alto, a família chama Bedelego, o nome deles. Bedelego. Eram encanadores enormes, assim. E atrás da minha casa, né? Então estava italiano, maquê, todos italianos, e à frente samba. E Escolas 15. Não. 15 Sobreviveram partos, 7. Teve menos que 15 partos, teve 13 partos, porque ela teve 2 vezes 4 gêmeos. Uma vez 4 gêmeos e 2 vezes gêmeos. Uma vez gêmeo não vingou, uma vez 4 gêmeos não vingou, aí ela já perdeu 6. E 2 ela perdeu 5 partos. Essa história que eu ia aproveitar no making off, o burro, na hora não tinha... acho que é bacana vocês pegarem a família e filmarem as famílias de vocês. Trabalhar com... Vai filmar tua mãe, teu pai, bota eles para jogar, faz eles personagens, ou então faz documentário com eles, entendeu? Pelo menos eu queria fazer... Esse filme era para fazer um documentário com a minha mãe. Era um desejo meu de fazer a minha mãe. De falar para ela contar as histórias para mim e tal. Por causa dessa experiência dela. Quando ela foi começar a falar no making off do filme, acabou a fita. Como ela perdeu os filhos e tal, depois disso ela morreu. É isso. Muita coisa a gente perde também, tem que se conformar. A gente perde muitas imagens. Mas, então, essa experiência que eu queria passar para vocês, assim, eu acho que basicamente a minha sorte da boa escola foi assim, fundamental. Esse encontro aqui, assim, é nota 10, né, gente? Isso aqui é raríssimo, né? Por isso que eu acho bacana, porque eu acho que fica para vocês alguma coisa do que vocês estão passando por esse momento, né? E essa exigência e essa cobrança que vocês devem ter. Eu me lembro que um dos professores que deu esse tipo de palestrinha ou curso, conforme eu estou participando aqui rapidamente, foi o Sofredini, que é o Carlos Alberto Sofredini, que foi um grande escritor do teatro brasileiro. Vocês devem ter visto Hoje é Dia de Maria. Foi ele que escreveu, mas antes disso ele escreveu muitas outras coisas. Foi aí só que apareceu, né? Eu trabalhei com ele e ele me deu um curso quando eu tinha uns 18 anos de idade. Ele veio de outra cidade para dar um curso lá e ele dizia assim, nos exercícios, a gente fazia exercícios físicos também e tal. O curso de teatro é diferente, porque ninguém tem que botar para jamprar, dançar, tem que se experimentar muito. Aí o professor Fredini disse assim, não se poupe. Eu ouço a voz dele até hoje dizendo, não se poupe, ele morreu já. Já é uma coisa meio tenebrosa. Mas ele ficava sentado assim, não se poupe. Quer dizer, não se poupe significa estudar o máximo que você puder. Ler esses todos aí é assim, para os próximos 4 meses. E depois já partir para outros que esses vão sugerir, outros romances dele. Daí vamos fazer os internacionais, Ibsen, ou as peças do Ibsen, ou então Tennessee Williams, tudo teatral. Eu li muito e gosto muito do Tolstói. Eu li, se vocês puderem ler também, leiam, que é uma loucura. Eu li Guerra e Paz, do Tolstói, que é realmente uma paulada. O filme também, né? Ela tem um filme. Esse romance é deslumbrante e Ana Karenina também, que é muito bonito. Muito bonito também. Tem um livro que, para a idade de vocês, é uma delícia. O Estrangeiro, do Camus, Roberto Camus.
Esse é outro, né? Dos clássicos. Leves. Mas olha, então, tem aí já uma coisa. Sabe onde eu estou comprando o livro e estou achando mais barato e interessante? Estante virtual. www.estante. Bom, vamos perguntar. Paulo, você estava falando aí da tua história, você morava lá, como se fosse um cafundó, aliás, você estava falando da condição e tudo, e eu acho que as histórias dos cinemas, quanto mais próximas a gente, mais universais elas ficam, né? Elas se tornam mais universais. Histórias assim, simples, assim, né? Você contou uma história, e eu fiquei, assim, admirada na questão do som e da fotografia, e também do trabalho de arte, sabe? Então eu queria que você contasse um pouco pra gente como foi isso, principalmente a questão do som, o som é complicado, a captação. Eu queria saber como que você usou, como você trabalhou isso com o diretor, que tem outro diretor, né, o Clóvis Bueno, junto com você. Tem, deixa eu dizer, o som, o Clóvis Bueno é um grande diretor de arte, né? Ele fez mais de 120 filmes no Brasil como diretor de arte. E no Cafundó ainda tem a mulher dele, que é a Vera Burger, que é uma das melhores, na época era a mulher do Clóvis, é uma das melhores diretoras de arte do cinema brasileiro. Então, esse aspecto da direção de arte do filme, ele aparece muito, né, muito forte, porque é muito bom realmente o trabalho, né? O tema favorece muito esse trabalho também, eu acho, mas a pesquisa foi muito intensa. Você imagina que... Quanto tempo de pesquisa? Não, você imagina quanto tempo que eu estou recolhendo material sobre isso. Né? Se eu estou falando que desde os 3 anos de idade eu passava na frente da igreja. Daí, tinha todas as fotos dele, de tudo quanto é jeito, porque o fato dele ter sido dele ter criado uma espécie de ONG, né, em 1917, que é a Associação Espírita que ele cria, que é uma forma dele se defender juridicamente, estatutariamente. Quando ele cria essa associação, ela mantém uma espécie de museu até hoje, porque esse tipo de organização fortalece, até hoje lá a igreja existe, é tombada pelo patrimônio histórico, está tudo lá, e quando se anuncia que você vai fazer um filme, e no meu processo, eu estou há uns 15 anos falando que eu vou fazer um filme, num jornal local, eu escrevo uma coluna há 15 anos no Bom Dia Sorocaba, se vocês quiserem ver, leiam no bomdiasorocaba.com.br, leiam uma coluna minha lá, se vocês tiverem paciência. Continua escrevendo. Continua há 15 anos. E todo o processo de captação de recursos, das ideias, de todos os movimentos que eu fiz com relação ao filme foram colocados na coluna. Então quem quis acompanhar, acompanhou outra. Pegou a historinha todinha. Toda a historinha. Aí quando eu fui filmar, o jornal me mandou embora. O jornal de Sorocaba julgou que não tinha espaço mais para eu escrever minha coluna. Eu escrevia há 10 anos, né? 10 anos. Sei lá, porque agora eu entrei no outro concorrente deles. Sifu. Porque eu fui com o concorrente, eu me dei bem no concorrente, porque o concorrente é muito forte, né? E tem todas as televisões, 50% do estado de São Paulo, eles dominam com televisão, porque criam um espaço bem favorável para eu fazer peças e circular. Eu escrevo a coluna de graça no jornal, mas quando eu faço peça em Sorocaba ou São José do Rio Preto, qualquer lugar desses, eles me apoiam. No set de filmagem. Tem que estar uno. Né? Nós conseguimos, de uma certa maneira, eu acho que foi um exercício fantástico, tanto para o Clóvis quanto para mim, de ficar com esse barco enorme, que era meu, e falar assim, é como se tivesse um carrinho, deixar outro brincar com seu carrinho. Entendeu? Você tem que deixar brincar. Mas é isso. O som tem 3 etapas, né? Uma delas foi feita aqui no Paraná. Chama-se são os ruídos de sala. Os ruídos da voz, cara. Funciona para voz. De vez em quando de noite, o cara do som sai com sua aparelhagem, vai gravar sapo, vai gravar, enfim,
Carros passando naquele chão, o pezinho pisando naquela grama. Esse ele não faz. Esse ele não faz lá. Ele faz toda a cena, quando grava, depois tem um minuto de silêncio. Grava-se o silêncio. Num tempo mais ou menos proporcional ao tempo da cena, um tempo de silêncio é gravado também. Para você ter o som, a base depois desse som. Entendeu? Então você tem a voz, depois fala silêncio. Tem gente que acha que esse é um dos momentos mais poéticos de uma filmagem. Acabou a cena, fica todo mundo, a equipe toda, todo mundo parado. Vamos fazer a experiência aqui, de silêncio. Né? Vocês escutaram? Vocês escutaram tudo? Vocês entenderam o que ele está falando? Isso, só fazer uma parte rapidinho. Isso vai ser uma coisa muito... Tudo isso que ele falou agora é muito importante para vocês a partir de amanhã. O que significa isso? Ó, duas coisas importantes que ele falou para vocês. Uma, com relação à captação do áudio das vozes. A gente tem mania de, no meio do set, isso acontece muito em oficina, falar assim, ah, não deu para ouvir a voz dele, mas tudo bem, a gente dubla. Tudo bem, a gente dubla, é a pior frase que a gente pode soltar no set. Porque não é fácil dublar. Nas nossas condições, menos ainda. E é difícil resgatar a emoção daquele ator para ele falar aquilo que ele falou. Então a gente evita ao máximo dublar. Esse outro que ele falou sobre o silêncio é importantíssimo. Vocês vão ter que fazer exatamente isso. Porque vocês viram quando a gente fechou o olho, o que aconteceu? Os barulhos lá embaixo? A gente tem que ter isso de qualquer ambiente onde a gente vá. Para você depois virar e falar, ah, eu quero pôr esse personagem de costas. E não vai dizer nada. Mas você tem o silêncio desse lugar? Não. Não é que você vai deixar sem áudio. Tem que ter o silêncio. Então vocês vão ter que também captar o silêncio desses ambientes. E outra coisa que ele falou, o sapo, a caminhada e tal, o que ele vai contar agora sobre a sala de ruídos, a gente não tem. Então a gente, quando está lá no set, a gente tem que filmar. Se a gente quer um sapo, tem que ir lá gravar o ruído do sapo. Se passa ônibus no nosso plano, a gente tem que ir lá gravar o ruído do ônibus. Então a construção sonora, no nosso caso, tudo isso que ele está contando, a gente faz de uma vez só. E vai lá e manda pau no nosso filme. Então isso que ele está contando é importantíssimo para a gente engatar para amanhã. Olha aí, Maria, ó. Tonela garota. Quantos anos tem? 10. Como é seu nome? Renan. Bom, né? Tá achando que tá... Com relação ao roteiro, a Maria estava comentando que você foi uma pessoa que escreveu o argumento, né? Da passagem, às vezes, do que você queria, mesmo tendo até fatos históricos, às vezes mais fácil, de você conseguir manter o que você tinha antes, pro roteiro e na hora da gravação. Mas e quando é ficção? Perde, não sei se você já teve experiência de perder muita coisa do que queria para a hora de gravar, ou chegar às vezes na hora de gravar e começar a ter ideia e querer pôr em prática, e como que é? É muito boa a pergunta dela, muito clara, muito objetiva. Eu vou responder da experiência no Cafundó, vamos entender dos outros processos. Eu sempre pensei em fazer o filme e a história eu sabia de cor, de ponta cabeça, porque é como uma historinha bíblica, né? Essa história foi contada, desde a primeira vez que eu entrei na igreja, ninguém foi contando. E daí tinha cordelzinho que contava. Aí, quando eu falei que ia fazer o filme, veio a gente com um livrinho. Ah, aqui tem um livro de 1920, só conta a história do menino Alfredinho, o milagre da água vermelha. É um livro, um escritor escrevendo, com um volúpias escritor mesmo, um escritor da época, mas sim, um homem que não virou um grande escritor, mas um pequeno riachinho dos escritores. Vou fazer umas perguntas, vocês respondem pra mim. Vocês já foram no cinema? Eu não. Não. Nunca foi? Não. E vocês queriam ir alguma vez? Eu queria. Queria? O que você acha que passa no cinema? É filme. Filme? Filme legal. Filme de terror. Filme ruim. Não, passa filme de luta. Eu já assisti só no DVD. Filme de terror, né? Eu assisti filme de terror. Passa filme de comédia no cinema. E vocês querem ir no cinema alguma vez? Eu queria. O que você imagina que é o cinema? Eu acho que é assim, ter uma cadeira de ter uma TV assim. Uma televisona bem grandona. Bem grandão assim. Que aparece tudo. Do tamanho. Ele deixa escuro, né?
Eles deixam escuro. Eles deixam escuro, daí pode comprar pipoca pra comer. Mas aqui não vai ter pipoca. Vocês sabiam que vai ter cinema aqui? Eu não. Vai passar um filme, a gente vai montar um cinema aí, vocês vão querer ir? Eu quero. Quer? Eu quero essa ideia foi. Vocês querem ir aonde? Eu quero também no cinema. Também quero. Ah, é? Ô, Como você chama? não sei. Você não sabe seu nome? Sei. Qual que é seu nome? Ele? E o seu? Thiago. O Alce. Dá tchauzinho pra câmera agora. Ê. Ué, por quê? Por que o quê? Ué, por quê? Jogar isso daí? Ah, por que eu filmei? O Charlinho pra janta? Ele. Você quer café? Tu vem aqui. Tem coisas que você conhece bem pra caramba. E esse era um caso dessa história. Então eu fui contaminando a equipe assim, mesmo, o eletricista sabia isso. Tudo tem que funcionar bem no filme. A comida é fundamental, por exemplo, a hora do almoço numa filmagem, que tem um bom cozinheiro numa filmagem, uma coisa fundamental, porque daí... Isso é uma coisa fundamental nessa oficina também, sabia? Não, mas consta, a comida é demais ou não é demais? Faz parte da pedagogia da oficina que tem que comer e muito bem. E a gente não compra quentinha, é o cozinheiro que tem que cozinhar pra Filhos gente. da puta, teve nada disso hoje. Vai lá só no dia do desaforo. Mas isso é muito legal, porque é um momento que tem que ser bacana, muito carboidrato, não sei o quê. Eu gosto muito do... Eu esqueci o nome do nosso cozinheiro que eu quero fazer sempre com ele. Que ele tem um jeito bacana de manter as pessoas, porque é ali que entra a alimentação, né? O gás, né? A energia toda, né? Mas o que era mesmo? Já pensei que não comi direito. As duas dificuldades. Duas dificuldades. Dificuldade da hora da filmagem, né? Você está falando mais especificamente. Né? Basicamente foi essa mesmo, de difícil abrir mão e tal. Mas eu acho que foi bastante cooperativo nesse sentido. Eu podia ter sido chato e eu fui bacana. E ele? Mas acho que isso que fez a diferença. E ele, que dividiu a direção contigo? Também. Foi bacana também. A gente viu nos créditos que tinha muita gente, né, participou do filme. Você lembra mais ou menos quantas pessoas participaram? Ah, muita gente. Eu tenho umas 500, assim. Só de figurante? Não, figurante foi muito, mais de 1000. Mas tem também equipe técnica. Eu fiz muitas coisas assim, tipo, levei gente para Sorocaba, levei 3 ônibus de Sorocaba. Então tem muitos grupos, assim, o grupo de dança afro, não sei da onde, o grupo de os capoeiristas, não sei onde. Tem muita gente que foram entrando no filme de uma forma muito bacana. Então, realmente foi muita gente. A duração muito bem preparada, eu achei. Muito, Não, olha, gente, tinha o Clóvis, eu. Agora, tem o primeiro assistente de direção, o Cezinha,
O Cezinha, o Menino Maluquinho, ele que dirige esse especial da TV Cultura que concorreu ao prêmio Emmy, não sei o que é. Né? O Menino Maluquinho, foi o Cezinha que dirigiu, ele era o primeiro assistente de direção. Então, a assistente de direção no cinema é uma coisa séria. Depois tem uma outra função que é segundo assistente de direção. Segundo assistente de direção é importantíssimo, né? Porque o primeiro assistente de direção fica no set de filmagem, ajudando você, os diretores, a dirigir essa massa enorme de pessoas. Né? Porque o cinema tem primeiro plano, tem o segundo, tem o terceiro plano. Na televisão, por exemplo, a figuração está meio mal, mas você toca. No cinema, a figuração tem que estar fazendo direito, porque quando abre a tela, se não tiver, derruba a cena. Alguém que não sabe fazer, ou que olha para a câmera, ou que não sabe o que está fazendo, atrapalha muito, entendeu? Uma cena muito engraçada, acho que é do Hitchcock, que é um menino que vai dar um tiro, e ele já estava gravando várias vezes a cena. E ele se antecipa ao tiro, e ficou, de certo, o Hitchcock já estava cansado de gravar aquela... Ficou, deixou então, antes de dar os tiros, ele faz assim. E ficou, eu não sei, acho que é Relíquia Macabra, não sei qual é o filme, não estou recordando agora. Gente, deixa eu te falar uma coisa, a gente está chegando aqui no final. Pode fazer. Esqueceu que tinha ensaiado. Então vamos fazer uma É um filme. Aí eu estou fazendo também um documentário sobre a música caipira chamada Cururu, que é uma música que toca ali no interior de Sorocaba, Piracicaba, que é uma espécie de repente. Estou fazendo um documentário sobre um cantor de Cururu chamado Parafuso, que morreu em 1975, uma câmera dessa. Então, eu fiz esse negócio da África e esse documentário eu estou começando a fazer depoimentos, pessoas que estão falando sobre o Cururu e tal. Aí eu estou batalhando com o projeto de um filme chamado A Canção Brasileira, que é uma peça de teatro que eu fiz. Os outros projetos 3 que eu tenho são também baseados em peças de teatro que eu fiz. A Canção Brasileira é uma peça de 1930, um musical, que eu quero fazer esses 3 primeiros. E você disse que a música não é tão forte, mas esses dois, você falou por último, é ligado à música. Não, mentira, eu sou um falso modesto. Eu não tenho talento para tocar e nenhum filho para cantar, nada, mas eu gosto muito de... Tem gente que não ouve música, né? João Cabral de Melo Neto não ouve música, por exemplo, ele detestava música. Não tem importância nenhuma não gostar de música também, alguém. Ô Paulo, posso me intrometer? Você falou em produção, em som e a fotografia? Fotografia é uma parte que a gente domina menos, né? Porque o fotógrafo do cinema, ele geralmente tem uma força muito grande no filme, né? Porque ele é o grande líder da filmagem, digamos assim, né? Porque tudo que todo mundo vai falar vai acontecer ou não, se ele tiver registrado. Ele é determinante nessa parte? Ele é totalmente determinante. Tudo gira em torno. Se ele for um chato, você não consegue trabalhar, porque ele que vai falar, preciso de mais tempo para iluminar. Não, a gente geralmente está esperando ele fazer a luz. Porque assim, 90% do tempo de uma filmagem, a gente está esperando a luz ficar pronta. Não fazia ideia disso. É 90%. Esse filme, por sinal, é muito... A fotografia é um dos grandes destaques do Cafundó. E que pelo menos ganhou prêmio. A direção de arte e fotografia foi o que mais ganhou prêmio. Câncer na igreja, é uma câmera de 16mm, Super 16, foi feito em Super 16. Foi feito em Super 16, eu acho que devia ter sido feito em 35, mas foi feito em Super 16. Mais uma concessão. Porque é uma concessão desse tamanho, ó. A película de 35 é desse tamanho. A película de 16 é desse tamanho. Então é como se fosse meu poder de fogo, vamos dizer assim, sexual. Bem explicado. Você se sente mais fodão conforme você tiver um aparelho maior. Então todo mundo com aquela câmera começou assim, pô, legal fazer com câmera de celular, mas pô... E quem ama o cinema adora, né? Não, é que a diferença é essa, quando você reduz, quando você pega um negativo, o negativo é desse tamanho,
Mas ele vai ter que virar desse na hora que ele vai rodar no cinema em 35. Olha a pedra. Entendeu? Tudo isso perde de qualidade. De grão, de tudo que você está entendendo. De definição. A largura da câmera 35 é assim. A largura daquela coisa da película. Tem uma cena no filme assim que ela poderia ter sido bem simplificada, assim, mas foi colocado um detalhe nela que deixou ela assim, bem chocante, quando aparece o túmulo e por trás dele ele escorre aquele sangue até o rio. Então ele poderia não ter, que ele daria, eu achei que ele daria o mesmo efeito, tudo, mas ele ficou muito melhor, né? Que ele aparece sem, de repente vai escorrendo, o sangue vai dando assim uma emoção, um sentimento gostoso e ao mesmo tempo assim, macabro, né? Qual que era essa intenção de vocês que produziram o filme? Se passou tudo isso para você, realmente é legal, porque assim, o que aconteceu? O Riacho da Água Vermelha se chamava Riacho da Água Vermelha porque o sangue... Quando você não conhece uma paisagem, um local, e no roteiro diz lá, descreve, tá, tem que ter um plano geral e um plano fechado em tal lugar, de cima para baixo, que seja. Então você chega no local, você acha que assim, não, é melhor de baixo para cima, assim, sabe? Você muda, você pode mudar o roteiro ou você tem que seguir? Não, pode mudar, você vai se entender com o diretor de fotografia, porque provavelmente você vai passar um mês, mais ou menos, estudando o roteiro com o diretor de fotografia e procurando fazer que o diretor de fotografia te ajude a encontrar soluções para cada uma das cenas que você tem no roteiro. Você tem a cena no roteiro decupada, você sabe mais ou menos como você queria fazê-la, como você queria filmar. Vou filmar assim, primeiro o cavalo vai chegar por ali e tal, depois a gente vai virar aqui, não sei o que e tal. Aí o diretor fala assim, pô, o cavalo não vai dar certo virar por ali, não sei o que. Então daí você vai começar a se entender com o diretor de fotografia. Faz alguma coisa, aí eles começaram a dançar, botaram a música, foi uma das cenas mais bonitas do filme, os caras completamente à vontade, dançando e cantando. O câmera também entrou no barato e falou, pô, vamos nessa. E a câmera ficou muito bacana, dançando, e eles ficaram dançando em cima da cama, um homem e uma mulher felizes dançando, ela de calcinha e ele de cueca, brincando, pulando, se jogando no chão, e eles filmaram. 15 minutos depois estava feita a cena, acabou. Podiam ficar planejando o dia inteiro e fazer, ia sair meio dura, meio apanhado, meio chato, no entanto aconteceu. Tem um espaço que pode e que deve ser de improviso também. Tem que ter um pouquinho dessa possibilidade. Eu me queixo muito, quando estou fazendo filmes, que não há esse espaço. Que é tão ditatorial assim, o tempo, a grana, a caretice que é você realizar o plano, que no fundo tem que realizar, mas o ideal seria que você realizasse isso de uma forma mais solta e tal, mas daí são os orçamentos que vão se adequando ou não. Mas eu, por exemplo, eu acho que se você tiver uma equipe de filmagem grande, com uma câmera de 25 milímetros, tudo aquilo, estendendo aqueles negócios, e de noite, e aquele negócio todo dormindo num canto, outro dormindo no não sei o quê, que não passa, meia-noite, chega, não está pronta a luz, e não sei o que. Se abaixar um disco voador no meio desse lugar, com aquela luz toda, e descer os hominhos, ninguém filma. Porque não está previsto no orçamento, nós estamos preparando aqui, nós não vamos filmar eu garanto para você que não filme. Pelo menos com a câmera de 35 milímetros, não. Mas talvez os carinhas que estejam fazendo making off no celular. No celular roda, mas a câmera de 35 não vai sair, né? No lugar dela. É louco isso. Paulo, só uma última pergunta. Você falou que esse filme foi um projeto pessoal seu, mas não, você fez só para se realizar ou você conseguiu ter lucro com ele? Não tive lucro não. Tive prejuízo financeiro grande. Prejuízo financeiro grande, se for pensar desse lado. Mas, por outro lado, eu realizei uma coisa que eu queria realizar. Do ponto de vista financeiro, Você investiu pessoalmente? Se você vai contar tudo o que são os investimentos em torno de um filme e depois o lucro, talvez perguntando desse jeito, eu tenha tido um prejuízo de uns 2 milhões de reais. Se pensar desse jeito, que eu 3 anos que eu parei de trabalhar na TV, fechei o contrato para fazer filme. E o filme em si, agora o filme em si, ele tem participação de
investimento e tal, né? Lei Rouanet e tal. E tem um ganho grande, que é ter feito filme, né? E tá aí, viaja, faz, acontece. Eu acho que tem que fazer, a gente tem que fazer os filmes mesmo que, eu acho que, por isso que eu digo, tem que fazer com o que você pode, né? Com o que você tem na época. No caso desse filme, houve um envolvimento muito grande meu, queria fazer, não queria desistir de fazer, foram anos e anos, e pela minha história pessoal também, política, não sei o que, me levou para umas discussões, porque é o seguinte, bicho, quando você consegue, esse filme tem um orçamento de 5 milhões de reais. Você depois vai poder Glauber Rocha, Deus do Diabo na Terra do Sol, Terra em Transe, Vida Seca do Nelson Pereira, tem algum também dentro desse O Bandido Azul Vermelho. Enfim, tem alguns filmes assim que são considerados. O Limite é considerado um dos principais. Nunca foi lançado. Nunca foi lançado comercialmente. Ficou 40 anos desaparecido. E depois nunca foi lançado comercialmente. Só passa de vez em quando num festival, ou uma especialmente, com uma orquestra junto. É o limite. Não tem nem para ver em DVD no momento, daqui a pouco vão fazer de novo. Você vê, é o principal filme brasileiro de todos os tempos. Seria mais um pedido do que uma pergunta. Com toda a sua experiência como ator de teatro e ator de TV, mesmo no cinema, tal, amanhã a gente começa a filmar. A gente tem, no caso do nosso filme, a gente não vai trabalhar com atores, a gente vai trabalhar com crianças daqui mesmo, vai transformá-los em atores por 2 dias. Então eu queria algumas dicas, assim, de como é que a gente pode fazer isso, quais as diferenças, tem o pessoal que já tem experiência com teatro e tal. O que muda do teatro para o cinema? O que pode ser aproveitado disso? Como é que a gente faz para trabalhar, mesmo os outros filmes? É muito difícil de explicar tudo em pouco tempo assim. Eu só acho que criança, é ótimo a ideia de trabalhar com criança, né? Porque criança vai ser um teste tremendo para vocês, a espontaneidade, né? Vocês fizeram uma escolha bacana. Das mais complicadas, né? Criança é foda, porque às vezes, não sei, é quase que nem bicho. É mais difícil de trabalhar. E a hora que disser que não vai... pode emberrar. Vai ser uma bela experiência, né? Vai ser uma bela experiência. Acho que vocês têm que tentar manter uma certa tranquilidade, não passar atenção para as pessoas na hora de fazer, sabe? Passar carinho, fazer as pessoas fazerem aquilo como uma coisa divertida, brincalhona, né? As crianças têm capacidade de se imaginar em situações, finge que você está fazendo isso, aquilo, né? Não ficar cada cena num jogo. Exato, e não sacrificar muito a criança para falar assim, olha, preciso que você adequa a fotografia ao movimento dele, precisa ficar esperto para se fizer uma coisa nova para pegar, captar. Mas eu acho que basicamente é isso, vocês se divertirem um pouco, sabe? Se for para sofrer, aí é chato. Se divertir, né? Tem um lado do cinema que é gostoso de fazer a coisa... Quando pinta muita tensão, assim, eu acho chato. Bom, qualquer lugar é assim, né? Seria muito bom se a gente pudesse fazer as coisas sempre com alegria, com prazer. No cinema eu acho que é possível, né? Ainda mais no exercício que vocês estão fazendo, tem que mesmo ser irresponsável, né? Tem que... Não pode ser careta. Tem que ser brincalhão mesmo. Mesmo que seja sério, né? Pode ser dê um efeito tenebroso, digamos, mas acho que tem que ter desse lado que está dizendo lúdico, né? E se tiver oportunidade, daí assista. A gente manda. Por favor, quero ver. A gente manda. Quem matou a Agatha? Como faz para entrar na Globo, vocês não querem perguntar? Não. Porque pode perguntar também. Não. Porque é só o seguinte, ó, se vocês puderem entrar, no Rio de Janeiro nós temos lá um teatrinho com centrinho cultural e tal, quando vocês forem para o Rio de Janeiro, procurem dar uma ida lá, ou então entra no site para ver o que a gente faz lá e tal, se vocês puderem acompanhar, é www.casadagávea, com S, né? casadagávea.org.br, né? casadagávea.org.br. Dá uma olhada lá que já tem 15 anos que a gente está lá com aquela pequena trincheira lá, passando filmes. Mas tem também o cineminha. Estou achando cada vez mais que dá para a gente fazer coisas com digital,
Com DVD, projeção de DVD. A gente comprou um projetorzinho lá na Casa da Gávea, botamos um som bem legal, temos um cineminha de 80 lugares lá. E aí, estou incentivando o pessoal do Quilombinho lá em Sorocaba também a arrumar um projetor bacana, fazer cineclube. Gostoso ver filmes juntos, sim. Sabe, a gente não manda filmes daqui, faz uma sessão passa lá no Rio. Então a gente está com um negócio bem legal, assim, na Casa da Gávea. Ou quem quiser saber mais coisas do Cafundó, pode ir no site do filme, que é www.cafundó.com.br. Tem um estudo interessante no Cafundó, para quem quiser aprofundar mais. Nesse site, cafundo.com.br, tem um íconezinho lá, essa bibliografia. Se você clicar lá, você vai ter um artigo que o Florestan Fernandes escreveu sobre esse assunto em 1942. Chama-se Contribuição para o Estudo de um Líder Carismático. Então, está no site, no item bibliografia. É bem interessante, porque faz uma análise. Se vocês quiserem agora aproveitar o tempo do lanche, o DVD está aqui, está dentro do aparelho. Se vocês quiserem assistir o making off, ou o que o Paulo citou aqui, ou ainda amanhã, enfim, o DVD ainda está na nossa mão, fica mais, a gente pode verificar mais uns dias. E aí, se vocês quiserem se armar para assistir o resto do material do DVD juntos... Tá interessante, eu gosto muito, porque tem 2 making-off, um de 19, e ele está falando, então, com 22 anos. Paulo, eu queria te agradecer muitíssimo pelo papo, muito bacana. Peço desculpas, a gente já tem que interromper, mas vocês precisam comer, tem mais gente para entrevistar o Paulo. E queria muito pedir para, assim, o que a gente puder continuar trocando, a gente manda para você o DVD dos meninos depois. Vamos continuar em contato. De repente você assiste os filmes, manda um comentáriozinho. Se vocês decidirem fazer um cineclube, eu apresento o pessoal para vocês da Cinemateca Francesa, que bota todos os filmes para vocês na parada. O negócio de cineclube, meus queridos, é o seguinte: um bom telão Sony custa $3.000, 4 mil. Ninguém vai precisar comprar, mas arruma alguém. Na cidade deve ter alguém que tem em casa isso. Aqueles home theater em casa, coisas maravilhosas. Se tiver alguém, ou que tem uma produtora de vídeo, cria um cineclube. Começa a passar filme. Começa com padre aqui, com o próprio parou. Tem um projeto de um professor aqui da universidade, que é chamado Tela Alternativa, que toda terça-feira ele exibe filmes, tem um telão, projetor lá no Cine Ópera. Quem não conhece. É bom isso. Isso aí chega junto com aí. Para quem quer fazer cinema, tem que aprender ao teatro também para ver como que é ator, né? E vai ter que se relacionar com esse bicho de uma maneira. E aí no último dia vocês sabem, né? Assim que a gente acaba a exibição, a gente vai ter um papão com vocês sobre novos projetos, semente, o que a gente deixa para trás, cineclube, como fazer um núcleo independente, como se inscrever nos editais do Ministério da Cultura, como começar a dar os próximos passos. Então vocês podem começar a maquinar aí na cabeça de vocês qual é o próximo passo, porque aí no que a gente puder nós vamos... Tá bom? Obrigada, gente. Paulo, só vamos aproveitar aí, Paulo, chega ali no meinho. Fazer uma foto com todo mundo. Depois que eu comecei a fazer alongamento... Ó, tem uma cadeira aqui. Você consegue? Eu sei como aqui. Atenção. Lá? Tá todo mundo, duvido. Todo mundo aí. Até ela na ponta lá? Só empurra a cadeira que ela tá no espaço. Aí, legal. Aí, mais uma. Bacana. Deixa eu fazer só uma próxima aqui, assim, bem. X. Valeu, pessoal. Obrigadão. De nada. Peraí, que tá ficando no meu celular. Já volto. Fico bem. É essa luta, essa trincheira do cinema. O que eu acho que é interessante, que é importante, porque é muita pluralidade no nosso cinema, né? Diversidade de regiões que aparecem na terra. Esse projeto do Cine Tela Brasil vem
Não, e fazendo com que os nossos filmes sejam assistidos por aquelas pessoas que até nunca entraram dentro de uma sala de cinema. Eu acho que mais do que isso, eles estão levando uma coisa, por isso que o interesse, contato, eu gosto disso, eu acho isso muito importante, isso multiplica, isso é uma guerrilha também, né? É uma trincheira também, é uma tentativa de falar assim, pô, nós vamos atrás do nosso público, vamos falar para ele, vamos falar, olha, o Cafundó, existe esse filme chamado Cafundó. Ele foi filmado aqui, em Ponta Grossa, então eu estou muito contente de estar aqui porque estou fazendo com vocês, continuando um trabalho com vocês. Quer dizer, e eu acho que a luta é essa, para ocupar mais espaço nos cinemas, ser mais visto, nossas histórias serem ouvidas, né? Nossos profissionais serem prestigiados, né? Temos aqueles 250 itens, né? Advogado, contabilista. O filme usa advogados, o filme usa motoristas, eletricistas, né? O filme atua em muitas áreas econômicas e ele traz um movimento cultural muito grande, né? Acho que Ponta Grossa pode registrar isso de alguma maneira com a passagem por aqui do Cafundó, né? Quer dizer, nós ficamos aqui formando 2 meses, né? Montamos estúdio, quero ver que é um estúdio, né? Vamos comentar sobre a importância da iniciativa privada apoiando esses projetos e possibilitar, não é, essa expansão para mais pessoas. Eu acho que é uma coisa muito positiva, né? Quando uma empresa saca que um projeto é bom, que é bom ela estar junto com um projeto cultural, cinematográfico, digamos, porque, por exemplo, um esportista, ele estaria aqui com boné, né? Com a marca, né? Então é bacana esses empresários que têm essa visão, que na nossa área, digamos assim, estar associado aqui não pode exigir o mesmo rendimento de um jogo de futebol. Né? Eu digo rendimento de centimetragem, minutagem, tudo está com os 45 mil espectadores. Deve ter que passar no Canal Brasil, vai ter 100 mil espectadores. 100 mil espectadores. De uma religião que é muito atuada no Brasil, talvez é mais atuada. Conhecê-la. Exatamente. Obrigada pela Se vocês quiserem assistir, fiquem à vontade para tá? Tá bem, obrigada. fazer perguntas, né? Então, posso te acompanhar pra gente pode. segurar? Não, mas antes deixa eu fumar um cigarrinho pra Claro, só quer um light? Não. Ah, ele tá ali. Vou aproveitar pra te contar um pouquinho.